Fala galera, beleza? Bom, mais uma vez estamos aqui juntos com esse programa Entendendo a Notícia, programa especial. Nós já estamos no 8º episódio da primeira temporada desse programa que tenho certeza que tem agradado muito pela receptividade que eu tenho recebido de vocês, pelos e-mails enviados, pelos comentários em nossos vídeos. Sempre que você curtir um vídeo nosso, dá lá um likezinho, compartilha, fala para os teus amigos, convida ele a fazer parte do nosso canal. Olha, vamos construir juntos um canal onde as pessoas possam ter aqui um acesso, possam se preparar, de repente ter até uma informação útil para qualquer tipo de avaliação, para provas tradicionais ou até mesmo para o seu Exame Nacional do Ensino Médio. Não esquece que sempre que você desejar as nossas reportagens do Entendendo a Notícia, o link fica aqui disponível, você dá o acesso lá, clica, você pode inclusive imprimir essa reportagem para você poder ler, para ficar mais inteirado do assunto que está sendo debatido nesse nosso programa. No episódio 8, do Entendendo a Notícia, da nossa primeira temporada, eu trouxe uma reportagem desse jornal de circulação, que é o jornal O Povo, aqui do estado do Ceará. No Jornal O Povo de 29 de março, agora de 2016, lá no caderno Saúde, tem uma reportagem que diz assim: São Paulo vive surto, não epidemia de H1N1, diz o secretário. E na reportagem diz assim: o município de São Paulo vive um surto de vírus H1N1, que foi exatamente a confirmação feita ontem pelo secretário municipal de saúde, Alexandre Padilha, onde na entrevista coletiva, o que ele afirma? Ele afirma que o que existe é um surto e não uma epidemia. Ora, você pergunta, mas Lázaro, qual a diferença de surto, epidemia, pandemia, endemia? São assuntos importantes? Vamos conversar um pouquinho sobre essas temáticas. Bom, o que vem a ser o surto, né? O surto ele está associado a um rápido crescimento no número de casos de uma determinada doença de relação infecciosa. Então, quando você tem um crescimento significativo de um determinado número de casos de uma doença infecciosa, você diz que houve o quê? Um surto. Mas o surto ele está muito localizado. Ele aconteceu numa determinada região por conta de algum fator que gerou o desencadeamento. Por exemplo, às vezes pode ser a estação chuvosa, desencadeia esse surto. Agora, o surto ele passa a ser considerado um quadro de epidemia quando ele passa a acometer, ele passa a ocorrer números muito significativos em várias regiões. Por exemplo, se eu estou falando do estado do Ceará, eu tenho um surto de dengue, se for, por exemplo, só no município. Mas, quando eu passo a ter em vários municípios do estado do Ceará, isso passa a ser o quê? Uma epidemia no estado. Então, a epidemia é quando você tem o crescimento do número de casos, em várias regiões. Essa epidemia ela pode acontecer a nível municipal, por exemplo, eu posso ter uma epidemia, certo, de H1N1 em Fortaleza, desde que todos os bairros comecem a manifestar números crescentes de casos. Mas eu posso ter uma epidemia a nível estadual, quando eu tenho vários municípios manifestando casos. Ou eu posso ter uma epidemia a nível nacional. A dengue, por exemplo, ela é uma epidemia porque ela tem vários casos em todos os estados brasileiros. Então isso gera o que a gente chama de quê? De epidemia. Já a pandemia, pessoal, é algo mais globalizado. A pandemia, ela vai exatamente acometer várias partes do planeta, particularmente quase todos os continentes. Aí deixa de ser um quadro epidemiológico e passa a ser um quadro de quê? Pandemia. O HIV, o vírus que é o agente etiológico da AIDS, ele leva a AIDS para um quadro de pandemia. Porque você tem o quê? Um significativo número de casos em todas as partes, em quase todos os continentes do nosso planeta. Então, o surto é um número crescente de casos numa dada região, certo?
Quando isso passa a ser em várias partes onde essa região está localizada, deixa de ser surto, passa a ser um quadro de epidemia, e isso pode gerar uma pandemia se for algo que venha acometer regiões em todo o nosso planeta. Ok? Já uma endemia, a endemia não está associada a aspectos quantitativos. A endemia não está associada a um crescente no número de casos, mas sim ao fato de uma doença que está localizada, que é de aspecto localizado. Por exemplo, malária. Malária é conhecida como sendo uma protozoose endêmica a nível de Brasil. Por que endêmica? Porque existe alguns locais onde há uma frequência de manifestação de casos dessa doença. Então, a endemia é quando é algo não associado ao aspecto quantitativo do número de casos, mas sim a frequência, a recorrência de manifestação daquela doença numa dada área geográfica por questões que podem ser associadas à microgeografia, aos microhábitats, aos microambientes do local, certo? Professor, como é que isso pode ser cobrado? Será que surto, epidemia, pandemia, endemia são assuntos de vestibulares? Sem dúvida, gente. Observe que o próprio Exame Nacional do Ensino Médio no ano de 2011, o Enem 2011, caderno amarelo, na página 21, você pega a questão 65. Observe que na questão 65 do Enem, você tem um mapa, certo? Você tem um mapa geográfico aí, e ele mostra as áreas, ele marca, né? As áreas onde ocorreu transmissão de malária, as áreas com risco limitado e as áreas sem malária. E ele diz, o mapa mostra a área de ocorrência da malária no mundo. Considerando sua distribuição na América do Sul, a malária pode ser classificada como, o item A diz, endemia, pois se concentra em uma área geográfica restrita do continente. Foi o que nós falamos. As manifestações endêmicas, elas não estão associadas a número de casos, mas a localização geográfica. Por exemplo, bócio. Bócio não é uma doença infecciosa, bócio é uma hipertrofia da glândula tireoide, está associada à carência nutricional de iodo, mas como era de algumas regiões, principalmente onde as pessoas tinham distúrbios nutricionais, muitos chamam de bócio endêmico, pela localização, pela manifestação localizada tipológica do quadro clínico, ok? Então, nessa questão 65 do caderno amarelo do Enem 2011, ele trata de endemia, pois fala da malária. A resposta, sem dúvida, é o item A. O item B diz é uma peste, já que ocorre nas regiões mais quentes do continente. Não é isso que define o que seja uma peste. A peste também está associada a essa manifestação quantitativa, mas não é isso que vai desencadear. C, epidemia, já que ocorre na maior parte do continente. Não, não é na maior. O próprio gráfico, né, o mapa mostra que é localizado. D, surto, pois apresenta ocorrência em áreas pequenas. Não é em áreas pequenas. Você vê que um continente, né, ele cita inclusive a América do Sul, uma grande parte da América do Sul tem casos registrados, né, mas não é só numa área específica, não é um surto, um crescimento numérico, como nós já falamos, né? Pandemia, pois ocorre em todo o continente? Também não. Aí seria uma área mais global e globalizada. Então, perceba que o conceito de surto, o conceito de epidemia, o conceito de pandemia e de endemia é importante para que a gente possa fazer uma análise geral de doenças, principalmente de caráter infeccioso. Tranquilo? Bom, esse foi o 8º episódio da nossa primeira temporada do Entendendo a Notícia, que está ficando cada vez mais especial. Já foram 8 programas. Aproveita, você que se não assistiu ainda, assiste os outros episódios, compartilha com seus amigos, curte lá, certo? E observa, manda sugestões, tira suas dúvidas, pergunta. Estamos aqui sempre dispostos a colaborar com o teu crescimento, com o teu aprendizado, certo? Meu muito obrigado por permitir chegar à tua casa, por fazer desse canal Sinapse um canal de interatividade com você, amigo do YouTube, com você, amigo webnauta. Forte abraço e nos encontraremos certamente de forma semanal
nesse programa que já caiu nas graças de você, amigo, o programa Entendendo a Notícia.